Boa tarde, turminha. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o gênero notícia. E a notícia são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos do nosso dia a dia, e podem falar sobre saúde, economia, educação, segurança, cultura, esporte ou ciência. Esses textos são jornalísticos e são veiculados pelos principais meios de comunicação que nós conhecemos, como, por exemplo, pelos jornais, revistas, televisão, computador ou através do rádio. Algumas características são muito importantes para identificarmos uma notícia. Essas notícias são textos informativos curtos, ou seja, a mensagem é passada de forma rápida. Possuem uma linguagem formal, clara e objetiva, ou seja, é o máximo de informação com o mínimo de palavras. São impessoais, ou seja, o jornalista não se coloca no texto, ele não fala eu, ele sempre vai estar falando na terceira pessoa. E são imparciais. Quem escreveu esse texto não pode defender nenhum lado, nem emitir nenhuma opinião. Ele vai mostrar os dois lados da história, do que aconteceu, sem defender, sem estar do lado de nenhuma delas. E alguns elementos são importantes para reconhecermos uma notícia. Por exemplo, a manchete ou o título principal, que é a frase curta para atrair o leitor. Ela geralmente vem maior e vem de outra cor, que é para chamar a atenção, vem em negrito. Temos também o subtítulo, que é o que complementa o título, vem falando um pouco mais de informações sobre o que vai falar nessa notícia. Tem o lead, que é aquele primeiro parágrafo da notícia, onde vai vir a introdução e vai responder essas perguntinhas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Tudo isso vai vir no primeiro parágrafo ou no lead. E depois temos o corpo do texto, que é o detalhamento dos fatos, que são os seguintes parágrafos que vem depois do lead, certo? E vamos observar um exemplo de notícia para captarmos esses elementos que precisam ter. Aqui nós temos uma coluna sobre saúde, temos a data que foi postada, quarta-feira, 23/10/2013, e o nome da revista, que é O Dia. E aqui nós temos, criança que faz atividade física tira boas notas. Mexer músculos fornece oxigênio ao cérebro, o que pode melhorar o desempenho escolar. Praticar exercícios físicos regulares pode garantir boas notas no colégio, diz estudo britânico publicado no jornal of Sports Medicine, que encontrou relação entre a prática de esportes e o desempenho intelectual de crianças de 11 anos. As atividades melhoram o funcionamento do cérebro, auxiliando no aprendizado. E aqui nós podemos ver aqueles elementos que a tia falou. Primeiramente, nós temos a manchete, não é? Que é essa: criança que faz atividade física tira boas notas. Em seguida, nós temos o subtítulo, que vem falando um pouco mais de informações sobre o que vai falar na notícia. Mexer músculos fornece oxigênio ao cérebro, o que pode melhorar o desempenho escolar. Depois nós temos o lead, que é aquele primeiro parágrafo falando algumas informações e respondendo aquelas perguntinhas: o que, como, quando, o que aconteceu, que é esse parágrafo. E depois nós temos o restante da notícia, o detalhamento da notícia, ou seja, é o corpo da notícia, certo? Então aqui nós podemos observar aqueles elementos que a tia explicou sobre o gênero notícia e que nós não podemos esquecer de forma alguma. E aí, alguns elementos que vêm nessas notícias são o que nos fazem perceber que ela não é falsa, ou seja, que não é uma fake news. A fake news é um termo em inglês usado para se referir a notícias falsas, que é considerado crime. Então, nós devemos prestar bastante atenção ao observar, ao ler uma notícia, para ver se tem todas as informações, todos os elementos necessários que indicam que é uma notícia verdadeira, para não estarmos propagando notícias falsas, tá bom? Então, espero que tenham aprendido, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia.